Bem-vindos ao podcast do Quero Questões, o seu guia rápido para entender o direito eleitoral. Hoje, vamos abordar os conceitos e fontes de direito eleitoral. Preparem-se para ficar por dentro. Vamos lá! Conceitos e fontes de direito eleitoral. O direito eleitoral é um conjunto de normas, princípios e regras cujo objetivo é garantir a legitimidade do processo eleitoral. Um ponto importante e que vocês não podem confundir é o objetivo da disciplina eleitoral com o objeto. Objetivo a gente já sabe que é garantir correção e legitimidade do exercício do direito de sufrágio pelos cidadãos. Por sua vez, o objeto é todo o processo eleitoral, compreendido em sentido lato, desde o alistamento eleitoral, inscrição dos eleitores, até a diplomação dos vitoriosos. Sufrágio, voto e escrutínios. Os primeiros conceitos essenciais dizem respeito ao sufrágio, voto e escrutínio. O sufrágio refere-se ao direito de participação política constitucionalmente previsto, seja através do voto, seja através da candidatura. Historicamente variadas foram as espécies de sufrágio adotadas no Brasil. Como as mais importantes temos: sufrágio censitário, o mesmo é baseado na renda. Sufrágio capacitário, o mesmo é baseado na escolaridade. Temos o sufrágio por gênero e, finalmente, o sufrágio universal, sistema adotado atualmente no Brasil, permite a participação política de todas as pessoas. O voto, por sua vez, é um instrumento, ou seja, a forma de concretização do direito de sufrágio é a materialização deste direito. Dentre as modalidades de voto temos voto direto, o eleitor escolhe seus representantes. Voto secreto, o conteúdo do voto só é conhecido pelo eleitor. Voto igual, todos possuem o mesmo valor. Voto obrigatório, salvo as exceções, todos devem votar. Voto periódico, a realização de eleições deve ser periódica. Por fim, o escrutínio é a contagem dos votos, o ato material de contabilizar os votos dados na eleição. Democracia. Tradicionalmente, podemos classificar a democracia em 3 modelos: direta, indireta e semidireta. Democracia direta é o modelo no qual todas as pessoas decidem através do voto o que está sendo suscitado. Democracia indireta é aquela em que o povo entrega toda a responsabilidade pelas decisões políticas aos representantes eleitos periodicamente. Por sua vez, a democracia semidireta ou mista, como o próprio nome já fala, é aquela na qual ora o povo delega a responsabilidade pelas decisões políticas aos representantes eleitos, ora decide diretamente. A democracia semidireta ou mista é o modelo aplicado no Brasil. Plebiscito, referendo e iniciativa popular. O plebiscito e o referendo são consultas formuladas para que o povo delibere acerca de temas importantes para a sociedade e, com isso, orientem a atividade legislativa, parlamento, e administrativa, governos. A distinção entre as duas figuras decorre do momento em que ocorrem. O plebiscito é uma consulta prévia. Logo, a ação dos órgãos estatais será inteiramente concentrada na etapa posterior à consulta popular. O referendo, por sua vez, é uma consulta posterior. O poder legislativo aprova uma norma e, após, o povo decide se as medidas devem ser mantidas ou não. Quem é mais novo não vai lembrar, mas em 2005, o Brasil convocou um referendo para deliberar sobre o Estatuto do Desarmamento. Por sua vez, a iniciativa popular consiste na possibilidade de o povo apresentar diretamente à Câmara dos Deputados uma proposição de norma. Segundo a Lei 9.709/98, artigo 13. A iniciativa popular consiste na apresentação de projeto de lei à Câmara dos Deputados, subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Fontes do direito eleitoral. Como o nome indica, fontes são os locais de onde o direito nasce. Nesse sentido, quando falamos do direito eleitoral, é possível apontar 3 espécies de fontes: as materiais, as formais e informais. Fontes materiais. As fontes materiais são os fatores sociais, históricos, humanísticos e políticos que influenciam no surgimento de normas jurídicas. As fontes materiais são, portanto, as influências na formação e construção da disciplina eleitoral. Fontes formais.
As fontes formais são os mecanismos que introduzem uma norma no meio jurídico, dotando-lhe de eficácia jurídica e social. Nesse cenário, podem ser divididas em fontes formais diretas e indiretas. As fontes formais diretas ou primárias são aquelas que inovam no ordenamento jurídico, fazendo com que surjam novas normas de direito eleitoral. Como exemplos temos a Constituição Federal, o Código Eleitoral, a Lei das Eleições, dentre outras. As fontes formais indiretas ou secundárias são as normas das demais disciplinas jurídicas que tangenciam a matéria eleitoral, ou seja, não tratam a matéria eleitoral de forma direta, tendo sua aplicação feita de forma subsidiária. Como exemplo, temos o Código Penal, Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal. Fontes informais. As fontes informais são as que têm função supletiva, ajudando a dar integridade ao sistema de normas, fazendo a junção entre diferentes dispositivos e preenchendo as lacunas eventualmente existentes. Assim, podem ser apontadas como fontes informais a doutrina e os costumes. E assim chegamos ao final do nosso rápido resumo sobre conceitos e fontes de direito eleitoral. Lembrando que este podcast serve apenas como uma introdução e que é essencial buscar mais informações para compreender completamente a complexidade do tema. Agradeço por nos acompanhar. Não esqueça de se inscrever para não perder as próximas postagens. Até a próxima edição do podcast Quero Questões. Qual será a próxima questão desafiadora que você está ansioso para resolver? Por favor, nos indique nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para não perder as novas postagens. Até mais!